Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Vocês estão vendo na televisão propagandas do governo conclamando os agricultores a tomarem informações sobre agricultura de baixo carbono. Muito bem. É realmente uma boa prática. É uma prática que os agricultores brasileiros vêm desenvolvendo há anos, principalmente sem ninguém mandar e principalmente começando sozinhos. Qual a primeira prática do baixo carbono, de agricultura de baixo carbono? Plantio direto na palha. Foi isso que os pioneiros de Ponta Grossa, e há outros pioneiros em outras regiões do país, mas principalmente o grupo de pioneiros de Ponta Grossa, lá pelo final dos anos 60, início dos anos 70, começaram fazendo o plantio direto na palha. Inicialmente o plantio direto, depois o plantio direto na palha. Nessa época eu trabalhava no município de Guarapuava e ouvia falar de uns malucos lá que estavam tentando plantar naqueles campos gerais sem aração. Esses malucos acabaram transformando o perfil da agricultura brasileira. E sem o plantio direto na palha, nós não poderíamos ter conquistado as regiões do Cerrado como nós conquistamos, e nós não teríamos a sustentabilidade agrícola, a sustentabilidade ambiental para a produção agrícola que nós temos hoje. Então, dentro desse programa que hoje tem financiamento oficial, né? Pode ir no Banco do Brasil, tem lá os programas, né, para financiar agricultura de baixo carbono, são vários. Plantio direto na palha, a integração lavoura-pecuária, que obviamente usa o plantio direto na palha, a integração floresta-agricultura ou a integração floresta-pecuária. Hoje já se vê em muitas pastagens, né, onde, por exemplo, elas estão coexistindo com a cultura do eucalipto, né, com vantagens para ambas as culturas, né? O gado fica protegido na sombra, há uma produção de eucalipto de muito boa qualidade para madeira destinada a fins mais nobres do que simplesmente a queima ou papel, né? Não que para fazer papel não seja nobre, mas eu estou falando nobre do ponto de vista de valor agregado dessa madeira produzida. Enfim, o uso de renques de eucalipto, por exemplo, ou de pinos, como queira, ou de outras madeiras, inclusive mais caras, onde você teria as curvas de nível, onde você teria os terraços, onde você não poderia cultivar ou teria dificuldade de cultivar nos terraços, nesses terraços você pode ter hoje o plantio de espécies florestais. Então você não tem mais a perda da área destinada aos terraços. Enfim, tem uma série de tecnologias que levam à mitigação da produção de carbono para a atmosfera, e isso é importante para o agricultor. Todas essas atividades levam com certeza a ele ter mais renda, é importante para o planeta, é importante para o produto que ele vai produzir, que no futuro ele pode tentar agregar valor a esse produto que ele produziu, através de um selo, através de uma certificação, enfim, através de algum mecanismo que valorize a sua produção. É importante destacar que o plantio direto na palha, que previa a não aração, outras tecnologias, o cientista francês André Voisin, né, que foi o idealizador do sistema de pastoreio Voisin, há mais de 60 anos, já previa a implantação de pastagens sem a necessidade de revolvimento do solo. Isso se falando para as regiões da Normandia, onde ele fez as pesquisas e onde ele tinha a sua propriedade.
se nós estivermos falando de solos tropicais altamente intemperizados, solos ácidos, enfim, e pobres, com certeza o André Bazin tinha escrito com mais firmeza a necessidade de não se revolver, não se lavrar, não se fazer o alqueire dos solos tropicais. Bom, mas vamos ficar um pouquinho agora no plantio direto. Muita gente, muitos milhares e milhares de hectares no Brasil hoje são utilizados com plantio direto. Mas a gente ainda que não utiliza. Eu vou dizer aqui algumas coisas que são importantes para o plantio direto, que o plantio direto faz com que elas aconteçam. Em São Paulo, há cerca de 15, 16 anos atrás, nós tínhamos um plantio direto um pouco atrasado em relação aos outros estados. Os estados do Paraná e principalmente os estados de Goiás, Mato Grosso. Um trabalho feito pelos agricultores, um trabalho feito pelas associações, pelas empresas e principalmente pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, através do programa de microbacias comandado pela CAT, fez aumentar o plantio direto na palha no estado de São Paulo e hoje ele está praticamente em mesmas condições de igualdade com outras regiões. Mas há muita gente que não utiliza ainda o plantio direto na palha. E há uma frase aí no meio que diz assim: não existem ex-agricultores, não existem ex-utilizadores de plantio direto na palha. Se você entra no plantio direto na palha, você nunca mais sai. E vamos lá, o que faz o plantio direto na palha? No que ele é melhor? Ele melhora, por exemplo, a infiltração de água no solo. O solo penetra com a água que é derramada pela chuva, penetra com mais facilidade, o solo está coberto de palha, o impacto da chuva nas gotas, as gotas de chuva não batem mais no composto do solo, na parte mineral do solo, batem primeiro na camada de matéria orgânica que está ali, isso acaba virando um mata-borrão, fazendo com que essa água percole pelo solo, atravesse o solo e não escorra. Havendo isso, há uma oxigenação maior das camadas, de todas as camadas do solo. Há uma aeração do solo e as plantas, as raízes, precisam tanto de minerais como de água, mas precisam que haja ar dentro do solo. Quando entra a água que vem da chuva, ela expulsa o ar que está no solo, portanto o solo tem que ter ar, porque senão não vai caber a água quando ela vier. O plantio direto na palha também reduz a temperatura. A palha que está sobre o solo, além de proteger da chuva, também protege dos raios solares. E se vocês prestarem atenção na natureza, não existe nenhum solo descoberto. Ou ele está coberto com palha da lavoura anterior, ou de uma seca anterior, ou ele está coberto com pastagem verde, ou ele está coberto com florestas. Os únicos solos descobertos do mundo que estão expostos ao sol são os desertos. Então, quem quiser cultivar, que imite a natureza e não imite os desertos. Uma outra coisa muito importante é o aumento da matéria orgânica no solo. O aumento da matéria orgânica no solo faz com que aumente a capacidade do solo reter água. Porque a matéria orgânica tem como se fosse uma função de esponja. Ela segura a água no solo com mais força, evitando que essa água se perda por evaporação. Além da matéria orgânica fornecer, matéria orgânica em decomposição, vai fornecer os elementos químicos, já na forma mineralizada, na forma orgânico-mineral, para as raízes do solo. Matéria orgânica é uma recicladora dos nutrientes que o solo precisa para produzir.
Então, com a facilidade de penetração de água no solo, com a capacidade da matéria orgânica reter água no solo, esses solos ficam menos susceptíveis às faltas temporárias de água, ao que nós convencionamos chamar de veranicos. Portanto, onde você exerce o plantio direto há mais tempo, você vai sentir menos o efeito da falta temporária de água. Aumenta também a agregação, aumenta a facilidade que as partes dos solos têm que estar aglutinadas. Quando você entra com uma máquina lavrando, arando, gradeando e depois gradeando de novo e tal, você começa a montar um sistema de desagregar esse solo. Aí você vai ter aquelas nuvens de pó que a gente ainda vê em regiões que não usam plantio direto, você ainda vê por aí. Então, atenção, quem não usa plantio direto, está na hora de se informar melhor e entrar para a modernidade, entrar para o século XXI. Acaba também que a gente chama de pé de arado, pé de grade, que é aquela compactação que há numa camada intermediária do solo, né, evitando que as raízes se aprofundem e explorem camadas mais profundas. Há algum tipo de compactação quando se usa o plantio direto, mas isso os agricultores já estão sabendo discernir e achar soluções para esse tipo de compactação. E ainda, por último, das vantagens do plantio direto na palha está o aumento da sustentabilidade. Você tem uma agricultura mais sustentável, você tem que tracionar menos máquinas, você está gastando menos combustível fóssil, menos óleo diesel, e você está produzindo alimentos mais sustentáveis. A água de uma região de plantio direto vai chegar mais limpa ou completamente limpa aos córregos. Ela não arrasta partículas, há uma infiltração maior de água. Tudo isso são vantagens do plantio direto. Agora, uma pequena nota de rodapé. Quando fizeram o Código Florestal em 1965, não havia plantio direto. Então, muitos desses temores que os ecologistas têm de margens de rios gigantescas, cobertas com mata, etc., se você der estímulo para o agricultor fazer plantio direto e outras práticas de utilização de baixo carbono, nós podemos ocupar mais áreas, não precisamos ter tantas áreas de proteção e vamos igualmente fazer uma agricultura sustentável.